Como entender a Bíblia? Eu sempre leio e não entendo nada. E quando eu acho que eu entendi, eu tenho receio de ter interpretado de forma equivocada. Como acabar com essa sensação? Como me certificar de que estou no caminho certo durante a leitura? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já pega a sua Bíblia para ler juntinho comigo e aprender as dicas preciosas que eu tenho para você hoje. E aí, gente bonita, eu sou Camila Cristine, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje vamos aprender muito aí como entender a Bíblia usando este livro do mesmo nome, coisa mais maravilhosa da vida, um grande achado meu. E eu quero muito compartilhar algumas coisas super importantes que eu aprendi com ele. Eu tenho certeza que podem ajudar vocês. Então vou dar uma geralzona aqui só para vocês entenderem mais ou menos como esse livro funciona, os temas principais que ele aborda, e aí a gente vai se apegar em 2 capítulos dele para vocês entenderem. Então, autores, esse casal aqui de sobrenome Mikkelsen, ou Michelsen, eu não sei falar o nome deles, mas ele, gente, é realmente muito bom. Ele é antiguinho, mas ele é maravilhoso. Então, temas que ele tem. O que podemos esperar de um estudo bíblico? Como podemos saber o significado da Bíblia? O que torna ela um livro diferente? O que procurar nas traduções da Bíblia? Como a Bíblia foi escrita e compilada? A vida no tempo dos povos bíblicos? Do que esse texto está falando? A Bíblia está repleta de linguagens figuradas, parábolas e alegorias. O que os profetas estavam dizendo? A linguagem de Gênesis e Apocalipse, entendendo a poesia da Bíblia, como são elaboradas a doutrina e a teologia e colocando tudo em ordem. Ele é realmente muito completo. Vocês vão ver aqui, que eu marquei muitas coisas nele, porque realmente tem ouro neste livrinho tão pequenininho. Ele tem 178 páginas, dá para ler rapidinho, mas como é um livro para você ler e aprender e estudar mesmo junto, leva um pouquinho mais de tempo do que se fosse simplesmente ler, né? Então, vou ler aqui algumas partes importantes que eu marquei para vocês terem uma ideia, né, de como que ele é e o que ele vai nos ensinar. Primeiro pedacinho aqui, diz que o estudo da Bíblia nos torna totalmente conscientes da nossa incapacidade de viver de acordo com os padrões de Deus. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto somos incapazes de viver aquilo tudo, né? Então, sem o Espírito Santo, sem o Senhor nos ajudando e você entendendo mais o que está falando ali, mas você percebe que não tem condições. Sozinho a gente não consegue. Aqui também diz, a maioria de nós não se preocupa em olhar o contexto das passagens usado pelo autor para dar sustentação à sua ideia. Assim, não percebemos quantos textos foram tirados de seu contexto ou foram usados equivocadamente. Então, aqui nesse pedaço ele fala sobre o nosso sentimento, né, de, poxa, eu tenho uma ideia sobre algum assunto e aquilo pode me influenciar ao ler um texto bíblico, porque eu aprendi de tal jeito desde criança, então isso pode te influenciar ao interpretar alguma coisa. É muito importante estudar de verdade, ter a mente aberta quando a gente vai estudar a palavra de Deus e realmente quer entender isso. Aí ele fala, é necessário que tenhamos disposição para meditar no que estamos aprendendo, a fim de pensar por nós mesmos, na maneira em que nosso estudo pode e deve ser colocado em prática em nossa vida. Para que isso aconteça, geralmente é interessante compartilhar ideias e interpretações com outros cristãos, com o objetivo de discuti-las e avaliá-las. Nós aprendemos uns com os outros. O estudo bíblico é uma atividade árdua, é também um trabalho empolgante, transformador de vida. Então, gente, antes de realmente iniciar o vídeo, né, mais a fundo, o conteúdo e tudo mais, quero te deixar, né, essa visão muito clara de que entender a Bíblia significa estudar a Bíblia. E estudar a Bíblia é uma atividade árdua. Então, se você simplesmente lê ela e fala, não entendo. Claro, se você só estiver lendo com a sua visão ocidental de 2024, vai ser muito difícil entender de fato, porque isso foi escrito milhares de anos atrás, para outra cultura, para outros povos, para uma realidade totalmente diferente, numa língua totalmente diferente, e aí foi traduzida para a nossa. Então, são várias questões. Se você não para realmente entender, e só numa leitura basicona quer entender algo, vai ser mais difícil. Então, se você realmente está a fim de entender a Bíblia, quer aprender de fato o que ela está dizendo, fica aqui nesse vídeo para você entender como você pode fazer isso de uma forma sábia, correta, inteligente, não muito complicada, mas que você de fato vai começar a entender o que você está lendo, ao invés de simplesmente,
ter uma leitura rápida, superficial. De fato, você vai conseguir se aprofundar mais, sem tanta dificuldade, sem, né, achar que é um bicho de 7 cabeças. Dá para entender sim, se você tiver a vontade, né, de se aplicar. Então, para você ter uma base de como é que você vai entender aquele texto, aquele versículo, aquela parte ali da Bíblia que te parece muito confusa, 2 perguntas são essenciais que ele vai trazer aqui para nós, ó. Primeira delas, o que a Bíblia revelava por intermédio do autor e servo de Deus às primeiras pessoas que ouviram ou leram a mensagem que eu estou estudando? Então, o que acontece muito? A gente lê um texto e a gente quer trazer a interpretação para o nosso contexto, para a nossa realidade, e às vezes é muito possível, mas não podemos ignorar o que o autor que escreveu aquele texto ali, seja, sei lá, Moisés escreveu, Paulo, João, não sei. A pessoa que escreveu, o que ela queria realmente levar para as pessoas que leram a mensagem do texto ali em primeira mão, né? Então, por exemplo, Paulo escreveu aos Romanos. Qual era a intenção de Paulo falando com os romanos? O que os romanos interpretaram ao ler aquilo, né? Naquela carta ali, a primeira carta, as primeiras pessoas que leram, o que elas entenderam? É muito importante a gente não ignorar isso, porque, sei lá, você lê uma profecia e aí você fala, nossa, é verdade, essa profecia tem tudo a ver com o Covid 2019, um exemplo. Só que não, né? Pode ser que alguma parte da profecia tenha muito a ver com o dia de hoje, mas a profecia não foi escrita para a galera que estava passando pelo Covid. Talvez tenha sido escrita para o pessoal que estava lá em 30 depois de Cristo, que não tinha praga nenhuma, sabe? Tipo, não dá para falar, isso daqui foi escrito para nós e a interpretação é com certeza essa. É importante a gente perceber, pensar qual era a intenção do autor, o que as pessoas que leram primeiro entenderam, né? E aí você começa a encontrar algum tipo de sentido. E a segunda pergunta é uma consequência da primeira. Como nós devemos entender e aplicar determinado texto para nós hoje, né? E aí, entre parênteses, ele ainda fala, caso deva ser aplicado. Então, é o que eu falei para vocês, alguns textos não devem ser aplicados a hoje e pronto, acabou. Não tem porquê, não faz nenhum sentido para nós hoje aplicar alguma coisa, algum detalhe, né? Às vezes o Senhor dava ordens de higiene, de limpeza, que para nós não faz mais sentido nenhum, porque nós avançamos aí na vida. Não é questão de atualizar a Bíblia ou algo do tipo, é só questão de que realmente não mais cabe para nossa realidade hoje, não cabe mais para nossa cultura, talvez, né? Cultura do povo hebreu, povo romano, era muito diferente da nossa. Então, realmente algumas coisas simplesmente a gente não tem como aplicar. Realmente algumas coisas simplesmente não fazem sentido para nós e tá tudo bem. Nós precisamos encontrar as normas, os padrões principais de vida daquele contexto, daquele texto e pronto, né? Às vezes é só isso. Não precisa ficar descobrindo detalhes nas entrelinhas que às vezes simplesmente não existe naquele texto. Então eu quero me ater aqui com vocês primeiramente nesse capítulo 2. Ele diz como podemos saber o significado da Bíblia e eu vou direto aqui para o finalzinho. O que acontece? Nos finais deles, a gente sempre tem um resuminho do que se trata, né, o capítulo, os pontos mais principais, e sempre a gente vai ter questões para discussão. Então eu vou fazer essa parte aqui bem breve com vocês, depois a gente vai para o capítulo 9, eu quero fazer essa parte de exercícios com vocês, para vocês entenderem como funciona o texto, né, o contexto aqui, também para vocês ficarem com aquele gostinho de quero mais e realmente buscar estratégias como essa de exercícios para vocês aprenderem mais, entenderem mais, se aprofundarem mais na palavra. Então, esse capítulo aqui diz o seguinte, os princípios básicos para a leitura da Bíblia. Estude todas as passagens dentro do seu contexto literário. O contexto literário inclui versículos imediatamente seguintes ao texto e também a relação deles com o livro por inteiro. Então, o que ele vai mostrar aqui para a gente não adianta simplesmente ler o texto sem ter noção do contexto literário. Por que contexto literário? Tem livros da Bíblia que são poesias, tem livros da Bíblia que são de história, né? Tem livros que vão ser narrações. Então, é importante entender esse contexto literário, né? Qual forma, qual o propósito dele ter sido escrito. E é importante você não pegar um versículo isolado, que acontece muito e atrapalha muito a interpretação das pessoas por aí. Pega um único versículo e quer fazer daquilo uma doutrina para a vida, sem perceber o que foi escrito antes, o que foi escrito depois e o propósito do livro inteiro, né? Então é importante sempre termos esse tipo de contexto inteiro aí, não só do versículo, mas do livro em si.
do autor também, né? Também ele diz para a gente reconhecer o ambiente social, histórico e cultural revelado na passagem bíblica. É diferente do ambiente que a gente vive hoje, portanto, devemos entender a passagem de acordo com essas diferenças. Então, é o que eu falei para vocês no começo. Não foi escrito em 2024, não foi escrito nem no século 21, né, a Bíblia. E foi muito tempo atrás, para outro tipo de pessoas, com outro tipo de histórico e cultura. Então, nós precisamos analisar aquilo que faz sentido para nós, na nossa cultura, no nosso ambiente, né, naquilo que a gente vive hoje, aquilo que não faz mais tanto sentido para nós, né, o propósito daquelas pessoas, da cultura delas, e como isso pode ser aplicado para a nossa de hoje. Então, nós precisamos analisar toda essa questão por trás do texto. Geralmente, as traduções expressam compreensão dos tradutores. Assim, ao estudar uma passagem, compare várias traduções ou versões na tentativa de descobrir o significado mais próximo de determinada palavra, expressão ou frase. Então, nós já falamos aqui, vou deixar nos cards um vídeo sobre traduções, né, para vocês entenderem que tem a ver muito com a compreensão do tradutor que traduziu aquela versão ali, né? Então, se você só se apega em uma, você perde muito. Então, é importante a gente comparar, a gente tentar encontrar o significado mais próximo, sempre que a gente estiver a fim de entender mais a fundo alguma coisa, alguma expressão, uma frase ali no texto. Também vai falar para a gente interpretar cada passagem à luz do que o autor escreveu em outros textos. Então, ele vai dar exemplo aqui de alguns textos que parecem ser um tanto contraditórios, né? Porque é o mesmo autor, mas num texto ele fala uma coisa, no outro dá a impressão de que é outra. E como que você sai desse impasse? Entenda tudo o que ele diz em outros textos também. Então, a gente vai ter Jesus falando em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Então, compara o que ele está falando em um dos livros e o que pode ser básico para a gente entender um texto, né? Mesma coisa com Paulo, escreveu vários. Aí você fala, nossa, mas parece que está escrito isso aqui e isso aqui diferente em outro texto. Então, compare tudo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É isso aqui que ele vai dizer, ó, interprete a Bíblia de maneira integral. Então, a gente não pode pegar um texto isolado e achar que aquilo é a realidade e pronto, acabou. Precisamos usar a própria Bíblia para interpretá-la e para ter aquele, né, entendimento geralzão. Então, mais uma vez eu digo, a Bíblia é complexa, nós não podemos achar que ler um livrinho básico é o que a gente precisa, né, para entender. Tem muito mais por trás disso tudo, certo? Então, aqui, ó, as questões para discussão, para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos. Diz assim a número 1. Você acredita que o individualismo da nossa cultura ocidental nos faz ler o texto de Efésios 1, de 15 a 21, de uma forma diferente da que os cristãos de Éfeso talvez o tenham lido? Então, vamos deixar uma pausa aqui. Eu vou abrir também, porque nesse caderno eu anotei todas essas respostinhas, né, do livro. Basicamente, eu coloquei nome do livro e fui colocando capítulo 1, 2, 3. Aqui são as coisas mais importantes que eu achei no capítulo e as respostinhas, porque tem sempre as perguntas ali no final. Eu fui fazendo isso. Então, nessa do capítulo 2, eu já escrevi aqui que eu acho que sim. Então, a pergunta, se eu acredito que o individualismo da nossa cultura nos faz ler isso de uma forma diferente da que eles leram lá em Éfeso, eu acredito que sim. Esse individualismo faz a gente ter uma interpretação talvez um tanto equivocada. Aí, 1 Timóteo 5, né, ele fala para a gente ler todo o texto. Não vou ler aqui porque senão vai custar acabar esse vídeo, mas leiam aí. E ele diz assim, que partes do capítulo apresentam normas para as pessoas que viviam a situação ali descrita, e partes expressam e ilustram padrões mais elevados que podem ser encontrados em outros textos bíblicos. Então, para a gente tentar entender qual parte tem mais a ver com o pessoal de lá da época, qual parte pode ser usada aqui para a gente, são padrões mais elevados que a gente pode utilizar hoje. Então, para vocês terem uma noção, ó, 1 Timóteo 5. Nas minhas anotações, eu coloquei que do 1 ao 8 se aplica até hoje. Então, eu vou ler aqui uma parte, ó, para vocês entenderem, do 1 ao 8. Eles estão falando sobre a forma de cuidar dos idosos, como cuidar das viúvas. Então, no primeiro versículo, nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, os aconselhe como irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, as mais jovens, com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. E aí ele vai falar sobre a questão da idade. Então, para você ajudar uma viúva, ela tem que ter mais de 60 anos. E vai dar algumas coisas assim, algumas diretrizes bem específicas em relação a isso. Então, eu coloquei que
primeira parte sobre cuidar dos idosos, né, tratar bem as mais jovens, aconselhar, essa coisa toda, para mim se aplica super até hoje. Já no versículo 9 a 16, eu coloquei assim que deve ser analisado caso a caso, pois na questão da idade, por exemplo, nada impede de ajudarmos viúvas mais novas. Então, pode ter viúvas com menos de 60 anos e qual o problema da gente ajudar elas hoje, né? Além do que, as mulheres podem trabalhar hoje em dia, então talvez não seja uma super obrigação da igreja, né, dos irmãos a ajudarem as viúvas, porque talvez elas trabalhem, elas estejam bem financeiramente, né? Muitas não precisam receber nenhum tipo de sustento como naquela época, né? Então a gente vai ter que analisar caso a caso. Para mim, não é absolutamente igual nos dias de hoje, como eles tratavam naquela época. Então é uma questão de interpretação. Você lê e tem a sua interpretação nesse sentido. O versículo 20 eu já acho que não se aplica hoje, ó. Então o versículo 20 vai dizer: aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Então eu não acredito que isso seja algo incrível assim para os dias de hoje. Vai ter que ser muito analisado aí, caso a caso. No versículo 23, eu falei que não se aplica hoje, porque hoje existe remédio. Então, o versículo 23, Paulo está falando para Timóteo não beber só água, mas também, quando ele ficar doente com frequência, tomar vinho, porque ajuda no estômago. Para mim, não é necessário ficar tomando vinho hoje como remédio. Você toma um remédio, já era. Na época não existiu, então, né, não se aplicaria exatamente para nós como hoje. Então, percebe que tem diferenças? Aqui no livro, ele vai tratar de um texto, por exemplo, que fala sobre mistura de tecido. E ele fala que as pessoas não deveriam usar tecidos misturados. Então, pensa hoje, será que a gente conseguiria aplicar isso de uma forma que faz sentido, né? Qual é o problema de eu usar uma roupa, uma camiseta que tem 50% poliéster, 50% algodão? Percebe que não dá para ser aplicado exatamente tudo à nossa realidade hoje? Então, nós temos que tomar esse cuidado na interpretação e conseguir analisar contexto, história, cultura, como dá para aplicar hoje, o que não faz sentido mais para nós hoje por conta de toda a evolução, né? Tecnologia, coisas que a gente aprendeu. Então, hoje a gente sabe fazer remédio, hoje a gente faz um tecido de roupa e tá tudo certo, né? Com a forma que a gente produz, não vai interferir na nossa relação com Deus, não vai interferir na nossa religião, nada disso. Então, é importante analisar caso a caso, detalhe por detalhe. Então, para vocês entenderem a realidade e a importância disso, eu vou aqui direto para o capítulo 9, para a gente aprender sobre as parábolas e alegorias, que eu achei maravilhoso esse capítulo, e eu quero trazer aqui algumas coisas importantes para vocês. Ó, então, capítulo 9, parábolas e alegorias, que ele fala da importância de diferenciar a alegoria e a alegorização. Então, ele fala que na alegorização, o intérprete ignora o que o autor quis dizer. E isso acontece muito, infelizmente. E ele fica tentando encontrar significados ocultos. Por esse método, as parábolas de Jesus e muitas das histórias do Antigo e do Novo Testamento têm sido mal interpretadas. Então, se você perceber, a maioria, se não me engano, todas das parábolas que o Senhor Jesus contou, por exemplo, ele dava uma explicação logo depois. Então, esses dias mesmo a gente falou aqui sobre a parábola do terreno, né? Que era fértil, aí uma semente caía em tal solo, acontecia tal coisa e tudo mais. O Senhor logo em seguida explica aquela parábola. Então, por que nós vamos começar a encontrar significados ocultos diferentes? Falar, nossa, mas olha essa interpretação que eu tive, olha que revelação. Talvez você esteja querendo encontrar coisa onde não tem. O Senhor explicou aquela parábola. Por que fica querendo encontrar sentidos a mais que não existem ali? Sabe? Então, tem coisa que a gente fica ignorando totalmente o sentido, né, que o primeiro autor escreveu e que as primeiras pessoas que leram entenderam, e a gente fica querendo encontrar sentido que não existe, que não tem, e provavelmente vai ser interpretado de uma forma equivocada por nós. Outra coisa que ele fala aqui, ó, dificuldades com a alegoria surgem quando o intérprete vai além da explicação dada na Bíblia e insiste que cada ponto tem de comunicar alguma comparação específica. E nem sempre, é isso que a gente está falando aqui, nem sempre tudo tem alguma coisa a ver literalmente. Lidando com parábolas e alegorias, o intérprete deve tentar entender o que Jesus ou o autor estava querendo dizer. Nas parábolas devemos entender o foco, o principal ponto, e nas alegorias ficar satisfeito com a interpretação dada na Bíblia e não buscar ir além dela. Então, para você entender a diferença de parábola e alegoria, ó,
Numa parábola, palavras são usadas literalmente, tem um ponto principal de comparação, as imagens são distintas das coisas que representam e o sentido é explicado por meio do que a imagem representa sob a luz do ponto principal da história. Já na alegoria, palavras são usadas figurativamente, tem vários pontos de comparação e as imagens são identificadas com as coisas que elas representam. Então, por exemplo, você pega um jarro de água e você quer fazer com que aquele jarro de água signifique alguma outra coisa, né? Então você meio que dá um sentido figurado daquele jarro de água. Isso seria uma alegoria. O sentido é explicado mostrando-se por que a imagem é identificada com a realidade e que verdades específicas são ensinadas. Então existe aquela diferença. Uma parábola se pega um sentido literal da coisa e é isso, né? Então vamos entender aqui, ó, baseado no texto que ele vai deixar pra gente. O primeiro deles, ele fala sobre parábola dos talentos em Mateus 25, 14 a 30. Em sua opinião, qual é o ponto principal da parábola? Então, se você tiver dúvidas sobre como funciona esse texto aí da parábola dos talentos, leia, não vou ler aqui com vocês para o vídeo não ficar gigantesco. Mas é falar sobre a parábola dos talentos lá em Mateus 25. E aí, qual a opinião, o ponto principal da parábola? Eu coloquei assim, ó. Ser fiel na administração do que recebemos de Deus, fazer crescer, multiplicar e dar frutos, ser útil para Ele ao invés de se esconder com medo do futuro. Então, para mim, esse é o ponto principal da parábola lá sobre ser fiel, né, de acordo com aquilo que o Senhor nos dá. Depois ele vai perguntar, como esse ponto principal está relacionado com o reino de Deus, presente ou futuro? Então, também é importante a gente pensar nisso, né? O ponto principal de uma parábola está falando tal coisa. Então, tenta relacionar isso com o reino de Deus. Pode ser presente, pode ser futuro. Como é que isso se relaciona? Se talvez não se relacione em nada, pode ser que você entenda errado o ponto principal, né? Então, eu coloquei que na Terra a gente vai viver coisas maiores conforme a nossa administração com o que temos, seja isso pequeno ou grande. Quanto mais frutificamos, mais temos o Senhor. No futuro, essa recompensa vem com a graça de viver eternamente com Ele e é a maior recompensa de todas. Nós não enfrentaremos choro ou ranger de dentes. Então, para mim, isso é o que se relaciona com o reino de Deus, né? Então, conforme nós administramos o que recebemos aqui, é o que a gente vai conseguir frutificar e mais a gente vai receber do Senhor. E a recompensa futura é viver com Ele eternamente. Na letra C, pergunta se nós achamos que os dizeres gerais de Mateus 25 referem-se ao ponto principal da parábola. Então, para mim, versículo 29 e 30, sim, refere-se ao ponto principal da administração ali do que a gente recebe. E a última diz assim, na sua opinião, que aplicação a parábola pode ter para os nossos dias? Certifique-se de concentrar-se no ponto principal da parábola. Não alegorize tentando fazer com que cada figura represente alguma coisa específica ou alguém. Então, de novo, ele dá essa ênfase aqui. Não precisa ficar tentando encontrar uma coisa específica em cada pontinho. Não fique alegorizando, apenas encontre a aplicação para os nossos dias, caso exista, né, essa aplicação. Então, para mim, coloquei que a gente não precisa ter medo de usar o que recebe de Deus, precisamos crer que Ele está com a gente, lembrar que o seu desejo sempre será de nos ver sendo útil para o reino. Não ficar parado enquanto Ele não volta, né? Fazer o possível para que tudo que eu tenho nas mãos cresça mais e mais. O servo preguiçoso está sentenciado a ser privado do seu talento. Então, para mim, né, essa é uma aplicação super útil para os dias de hoje. Se eu sou preguiçosa com aquilo que eu tenho de Deus, eu tenho uma sentença sobre mim, que é ser privada do meu talento, que é ser privada do relacionamento com o Senhor e tudo mais. Então, aqui depois eu falei que o preguiçoso é um membro murcho no corpo, uma árvore estéril na vinha, que não serve para nada. Então, eu não quero ser essa pessoa. Então, como eu posso aplicar isso na minha vida? Pô, não vou ser preguiçosa. Não vou ser esse membro murcho no corpo, né? Eu vou buscar fazer tudo que eu puder para Deus e ser útil no reino dele enquanto eu estiver aqui na terra, né? Então, você vai tentando aplicar aquilo que dá para aplicar e o que não dá, tudo bem, você entende ali. E é isso, gente. Não precisa de muita coisa. Para a gente finalizar, eu vou fazer aqui na prática com vocês. Eu já tenho feito aqui, mas eu quero fazer de novo para vocês entenderem como pode ser feito, né? Essa aplicação aqui, ó, ele vai estudar a alegoria de Eclesiastes 12. Então, vamos ler a alegoria de Eclesiastes 12 para vocês entenderem. Vai dizer assim, não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas
percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Então ele vai dando várias figuras assim nesse sentido. Então fala sobre a lua, o sol, as estrelas. Isso aqui representa uma coisa, depois vai falar sobre as pernas tremendo, dá para entender um sentido nisso, e vai dando, né, pedacinho por pedacinho, sobre os dentes, sobre partes do corpo assim que podem ser, né, associadas a esses símbolos que ele dá e qual o sentido disso para a nossa vida. Então a primeira pergunta lá é que comparação básica é usada. Eu coloquei ali que ele simplesmente está contrastando a juventude com a velhice. Né? Então ele sempre fala, lembre-se nos dias da sua juventude que tal coisa vai acontecer. E essa tal coisa tem relação com a nossa velhice. Quanto mais a gente vai ficando velho, algumas coisas acontecem com o nosso corpo e tudo mais. Aí na letra B, ele vai pedindo para a gente, né, comparar algumas dessas questões. Então, o que o envelhecimento significa em cada uma das seguintes comparações? Antes que se escureça o sol, a luz e a lua e as estrelas. O que a gente pode pensar nesse sentido, então? O que seria o sol, a lua e as estrelas? Então, a gente pode até comparar em outras versões para vocês entenderem, ó. Na NTLH vai dizer assim, ó, para a gente lembrar do Criador enquanto ainda é jovem. Então, ele fala bem especificamente sobre essa questão de estar jovem ainda. Algumas versões vão falar sobre a mocidade, algo assim. E aqui ele vai dizer, ó, lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens da chuva nunca vão embora. Na versão revista atualizada, vai dizer assim que antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, né? E fala, antes que os anos cheguem que você dirá, não tenho neles prazer. Então, essa coisa mesmo, né, de que quando chega a velhice, a gente vai perdendo um pouco a graça, o brilho, o ânimo de algumas coisas. E aí, na minha escrita lá, eu coloquei assim, ó, menos alegria e vigor significa o sol, a luz e as estrelas escuras. Então, quando tudo isso começa a ficar meio cinzinha, né, na sua visão, provavelmente você está ficando velhinho. E aí você tem um pouco menos de alegria, um pouco menos de vigor. Lógico que não é regra, né? Tem muito idoso aí muito feliz, mas de maneira geral você perde um pouco do brilho, um pouco do ânimo e até fisicamente mesmo, né? Você não tem mais aquele vigor de quando você tinha seus 20 e tantos anos. Aí ele vai falar sobre as nuvens voltarem a cobrir o céu. E aqui é interessante a gente entender melhor e pesquisar um pouquinho. Então, se você pesquisar mais a fundo, você vai perceber que essa questão das nuvens voltando a cobrir o céu tem a ver com o inverno da vida, tem a ver com um tempo mais fechado, né, na vida. E essa também tem relação com a velhice e as enfermidades que a velhice pode trazer, né? A falta de saúde, aquela fraqueza maior que a velhice pode trazer. Então, as nuvens se relacionam com esse inverno da vida, que é um tempo mais complicado, mais difícil aí pra gente, conforme a idade chega. Aí depois ele vai falar cessarem os moedores, ó. Então, na versão que traz aqui, diz o seguinte: antes que a lua e as estrelas, e cessarem os moedores por já serem poucos. Primeira vez que eu li isso daqui, eu fiquei tentando entender como assim os moedores, o que isso tem a ver com a gente, né? Como assim moedores? O que seriam os moedores? Aí a gente vai para outras versões para entender um pouquinho melhor. Ó. Então, na NTLH vai dizer assim: os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar essa comida. Então, aqui ele já fala literalmente sobre dentes. Na NVT, vai dizer assim: lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Então, gente, quando eu comecei a fazer esse estudo desse texto específico, foi muito prático e simples de entender, sem precisar pesquisar muito na internet, em comentários e tudo mais, porque basicamente a gente só precisa ir comparando versões. Então, na versão mais antiga vai falar de moedores. Se você não entende o que seria moedores, é só comparar o mesmo versículo em outras traduções. E foi isso que eu fiz na época ali, para entender que, na verdade, tinha a ver com ter poucos dentes na boca. E mais uma vez a gente pensa, como assim poucos dentes, já nos faltam dentes? É porque a gente está ficando mais velho, os dentes vão caindo e tudo mais. Então, é só analisar versículo por versículo, comparando aí que a gente encontra sentido nisso. Depois ele vai falar sobre portas da rua. Olha só.
Então, aqui no texto que ele dá pra gente, vai dizer: e as duas portas da rua se fecharem. Então, o que seria as duas portas da rua? Nas versões mais novas, nem fala muito disso. Então, eu procurei na revista atualizada, que vai dizer assim: e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem? No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias filhas da música te diminuírem. Então, ele dá mais detalhes aqui nessa versão. Já no 4 da NTLH, já vai direto: você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Quase não conseguirá ouvir o moinho. Então, já fala direto na parte da audição, mas nas mais antigas vai falar sobre essa questão dos lábios, que são as portas da rua, que vão se fechar e a gente não vai conseguir mais falar em alta voz, porque, né, a voz vai ficando mais fraquinha. Então, foi isso que eu coloquei aqui, lábios que não falam em alta voz. Se levantar a voz das aves, então tem a ver com a pouca audição. Aqui, né, eu acabei de ler para vocês, já fala direto: você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Vai começar a ter um pouco mais de dificuldade de ouvir alguns sons, né, alguns barulhos. Na NVT vai dizer: hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Então, para nós é muito prático, né, de jovens, ouvirmos os cantos dos pássaros e até ser acordados por eles. Mas na velhice, essa audição vai ficando tão mais comprometida que um canto de pássaro não será ouvido com facilidade. Depois dessa parte fala, ó: e houver espantos no caminho. Então, o que seria os espantos no caminho? Eu coloquei aqui que tem a ver com o medo do perigo e mais preocupações. Então, ele fala bem claramente aqui, né? Ó, versículo 5. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a moedeira em flor. Então, essa questão de ter medo de andar na rua, né, é muito costumeira mesmo dos idosos. Eu vejo minha avó que muitas vezes gosta de andar apoiada em mim, né, não gosta de andar sozinha na rua. Então, isso acontece muito quando a idade vai chegando. Você fica com mais medo, com mais preocupação, tudo te preocupa, tudo te assusta, tudo te deixa meio espantado, né? Então, mais uma vez, cito aqui a minha avó, que qualquer negocinho que acontece, ela já fala: meu Deus, vai acontecer tal coisa, cuidado com tal doença, porque eu vi no jornal tal coisa. Então, né, a velhice, a idade vai fazendo esse medo ficar um pouco mais aflorado na gente. Você tem medo de cair, você tem medo de fazer várias coisas que você não tinha quando era mais jovem. Depois, você pode entender a respeito da fragilidade da vida, e aí ele vai falar sobre despedaçar o copo de ouro, o fio de prata ou cântaro, né? Tem várias partezinhas nesse sentido, e você percebe que tem a ver com a fragilidade da vida, né? Então, esse copo de ouro, esse fio de prata tem a ver com isso. Você vai sendo mais frágil quanto mais a idade chega. Depois ele fala sobre temerem os guardas da casa. O que seriam os guardas da casa, gente? É o versículo 3, que vai falar assim, ó: no dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes. Então, essa é a versão revista atualizada mais uma vez, porque ela fala detalhadamente essa parte. Já nas outras, ó, lembre-se deles antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Então, basicamente é isso, né? Você se lembrar do Senhor antes que você já não tenha mais força nos seus braços, a sua coluna já fique mais curvada e os seus braços, que seriam os protetores, né? Que você consegue se proteger mais fácil com os braços, eles já não conseguem mais guardar tanto quanto antigamente. E aqui os homens fortes representam as pernas, né? Então, antes que suas pernas comecem a tremer, né? Na área vai dar essa força maior, a explicação: e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas. Então, ele dá essa alegoria de que os braços são os guardas da casa e as pernas são os homens fortes, porque elas, né, que nos fortalecem de pé e tudo mais. Então, com a fragilidade da vida, essa força vai se esvaindo também. E aí, no final, ele pergunta qual seria o ponto principal, então, dessa alegoria. E aí, eu coloquei aqui: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Lembre-se dele. E isso aqui, gente, é primordial. Nós precisamos nos lembrar do nosso Criador nos dias de hoje, né? Enquanto temos vida, enquanto temos vigor, para vivermos o melhor para ele, para não sermos servos inúteis, né? Para fazermos o máximo que a gente puder com aquilo que a gente tem hoje. Portanto, eu quero terminar esse vídeo te dando esse lembrete aí super importante de aproveitar a sua juventude, de usá-la com sabedoria para o Senhor, e isso inclui aprender dele, né? Conhecê-lo mais e mais,
nessa terra aqui, enquanto você tem força, enquanto você consegue ler sem óculos, enquanto você consegue ouvir tranquilamente numa altura ok, enquanto você tem força, né, para trabalhar para o Senhor, faça isso, não fique esperando, né, os dias em que você não vai ter mais prazer na vida, porque as suas pernas não vão ter mais forças, os seus braços já não vão responder como antigamente, você não vai ter aqueles reflexos, né, tão rápidos, você não vai mais ouvir tão bem quanto hoje. Então, se você sabe cantar, canta para Deus com todo o seu fôlego. Se você sabe dançar, dança para o Senhor com tudo que há em você, porque isso um dia vai acabar, né? Então, como é que a gente vai entender a Bíblia? A gente senta para entender, interpretando a Bíblia com a própria Bíblia. Vai comparando em outros textos, vai pesquisando, vai procurando saber, sabe? Não existe um grande segredo, mas também não existe uma super facilidade. Não é mágica, porque a Bíblia não foi escrita para a gente desse jeito, né? Não foi escrita para nós, as primeiras pessoas que leram. Então, para a gente é mais complicado mesmo. Então, não pense que é uma super mágica, você vai começar do nada a entender tudo que a palavra de Deus diz. Não, sempre vai ter situações assim que você vai parar e pensar: que isso? Como assim? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Às vezes não vai ter exatamente, mas às vezes super tem. E você precisa ter esse trabalho de buscar entender. Então, como é que você entende a Bíblia? Pesquisando, procurando saber, parando para se aprofundar nela, tá bom? A Bíblia não foi feita para a gente ler 5 minutos todo dia e querer aprender alguma coisa. Ela precisa de tempo, precisa de dedicação, de empenho, de esforço e de muita vontade, né? Se você quer passar a sua vida inteira com o Senhor, lembre-se de que a eternidade é conhecer o Senhor. Se você não está querendo conhecer Ele hoje, talvez você não queira passar a eternidade com Ele. Fica aí a dica para você, beleza? Lembrando, gente, que é tudo uma questão de ir mais a fundo, né? Entender a história por trás, os significados. Dessa forma, vai ficando muito mais fácil você entender. Então, se você pega um texto hoje e começa a estudar ele, próxima vez que você vai ler, já vai ser mais tranquilo, vai ser mais de boa, porque você já tem noção do pano de fundo daquilo ali, qual era a história, quais eram os costumes, né, da cultura da época, das pessoas, a forma que elas viviam. Então, vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Nunca vai ser super prático e simples, não. Vai ter um pouco de dificuldade às vezes, mas vai ficando mais fácil ao longo do tempo se você se dedica a isso, tá bom? E uma coisa principal antes de acabar o vídeo: nunca se esqueça de que entender a Bíblia tem muito a ver com você estar acompanhado do Espírito Santo. Você pode ler milhares de comentários, pesquisar horas e horas, mas se o Espírito Santo não estiver aí com você, te direcionando, o seu entendimento, a sua interpretação vai ter muito comprometimento, sabe? Vai ficar muito comprometido, porque essa coisa linda, maravilhosa que é a palavra de Deus foi escrita por meio do Espírito Santo. Então, ela é aquela coisa linda que a gente pode ler na presença do autor, né? Não tem comentário bíblico que combata o Espírito Santo te ajudando a interpretar aí a palavra de Deus. Sempre ore, né, antes de começar a ler, pedindo o discernimento, o direcionamento do Senhor. E aí sim, você vai pesquisando, você vai tentando entender um pouquinho mais a fundo e com certeza você vai encontrar uma interpretação super válida, super correta, porque o Espírito Santo vai estar te ajudando e você não vai estar fazendo isso sozinho, tá bom? Um beijo grande, gente, e até mais!